Em maio de 2010, o Brasil seria marcado por um dos casos criminais mais chocantes e tristes de sua história recente. O nome de uma jovem advogada, Mércia Nakashima, passou a estampar manchetes de jornais, ocupar espaços nos telejornais e ganhar as redes sociais em um período em que o país ainda estava aprendendo a lidar com a velocidade da informação. Aos 28 anos, Mércia era vista por amigos e familiares como uma mulher dedicada, responsável e com um futuro brilhante pela frente. Mas, em uma noite aparentemente comum, sua vida foi interrompida de forma brutal, dando início a um mistério que paralisou o país. A história de Mércia não é apenas sobre um crime. É sobre a dor de uma família, o medo que tomou conta de uma sociedade e a necessidade urgente de refletir sobre os perigos da violência, sobretudo contra mulheres. O que poderia levar alguém a cometer tamanha atrocidade? Quais segredos estavam escondidos por trás daquele desaparecimento que, em poucos dias, se tornaria um dos casos mais investigados e acompanhados da década? A narrativa que vamos seguir é a de um verdadeiro thriller da vida real, repleto de pistas, contradições, reviravoltas e, ao mesmo tempo, carregado de emoção. No coração desta história está uma pergunta que ecoa até hoje: como uma vida tão jovem e promissora pôde terminar em tragédia? Enquanto mergulhamos nesse caso, entenderemos como as investigações mudaram o olhar da sociedade sobre crimes passionais, relacionamentos abusivos e o papel da justiça. O caso Mércia Nakashima não foi apenas mais um número nas estatísticas, mas sim um divisor de águas na forma como o Brasil encara a violência de gênero e os relacionamentos marcados pelo ciúme e pelo controle. Prepare-se para revisitar uma noite que mudou para sempre a história das investigações criminais no Brasil, mergulhando em cada detalhe, em cada mistério e em cada revelação que trouxe à tona não apenas a crueldade humana, mas também a luta por justiça. O desaparecimento, as últimas horas de Mércia. Era 23 de maio de 2010, um domingo aparentemente comum. Após passar um tempo na casa de sua avó em Guarulhos, São Paulo, Mércia despediu-se da família e entrou em seu carro, um Honda Fit Prata. Era por volta das 18h30. Nada indicava que aquele seria seu último contato com os familiares. Horas depois, o silêncio começou a preocupar. Mércia não atendia às ligações do pai, dos irmãos, de amigos. A jovem, sempre responsável e cuidadosa, jamais desapareceria sem dar notícias. A família, já inquieta, começou a procurar respostas, mas só encontrou dúvidas. No dia seguinte, a ausência de Mércia virou desespero. O caso foi registrado na polícia como desaparecimento, e as buscas tiveram início. Jornais locais começaram a noticiar a história, e rapidamente o caso ganhou proporções nacionais. O país se sensibilizou com a dor da família e acompanhava cada nova atualização. As primeiras hipóteses levantadas eram diversas. Teria sido sequestrada? Sofrido um acidente de carro em alguma estrada da região? Teria fugido por conta própria? Nada parecia fazer sentido. A falta de pistas transformava a angústia em mistério. As buscas se intensificaram. Helicópteros vasculhavam áreas próximas. Cartazes com a foto de Mércia eram espalhados e cada detalhe de sua rotina começou a ser investigado. O público acompanhava tudo com ansiedade, torcendo para que a jovem fosse encontrada com vida. Mas, a cada dia que passava, a esperança diminuía. Um ponto de tensão para o documentário é justamente este: mostrar o vazio que se instalou nos dias seguintes ao desaparecimento. O silêncio do telefone, a espera angustiante da família, os noticiários repetindo o nome de Mércia. O desaparecimento havia deixado o país em suspense, e o público estava prestes a conhecer uma trama ainda mais obscura. O principal suspeito, o ex-namorado e os segredos sombrios. Conforme a polícia avançava, um nome começou a ganhar força nas investigações: Misael Bispo de Souza. Advogado e policial militar reformado, Misael havia sido namorado de Mércia. O relacionamento, no entanto, terminara de forma conturbada. Amigos próximos relatavam discussões constantes, ciúmes exagerados e até ameaças veladas. Depoimentos colhidos pela polícia revelaram que Misael não aceitava o fim do namoro. Ele ainda procurava, insistia em retomar a relação e, segundo algumas testemunhas, chegou a perseguir Mércia em determinadas ocasiões. As contradições em suas falas começaram a chamar a atenção. Seus relatos sobre onde estava no dia do desaparecimento não batiam com provas levantadas pela perícia e por testemunhas. A frieza com que Misael lidava com a imprensa também intrigava. Ele aparecia em entrevistas, mantendo um discurso de que desejava encontrar Mércia, mas seu comportamento parecia distante, calculado. Para muitos, havia algo de errado naquele tom frio diante de uma tragédia.
Logo, os investigadores passaram a considerar o ex-namorado o principal suspeito. Mas, em meio às suspeitas, ainda restava um dilema. Haveria provas suficientes para ligá-lo de forma definitiva ao desaparecimento? Esse capítulo do documentário mergulha na figura enigmática de Misael. Quem era ele? Um homem injustamente acusado por estar próximo da vítima ou um assassino frio, capaz de planejar um crime hediondo contra alguém que dizia amar? A resposta ainda estava oculta nas águas escuras da investigação. A descoberta macabra, o corpo e o desfecho da busca. Após 17 dias de buscas intensas, em 10 de junho de 2010, veio a notícia que ninguém queria ouvir. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram o carro de Mércia submerso em uma represa em Nazaré Paulista, interior de São Paulo. Dentro dele, estava o corpo da jovem advogada, já em estado avançado de decomposição. O laudo pericial revelou uma sequência de horrores. Mércia havia sido baleada antes de ser jogada na represa. Ainda estava viva quando o carro afundou. Ela morreu afogada, lutando desesperadamente pela própria vida. O crime chocou pela crueldade e pela frieza com que foi executado. A descoberta provocou comoção em todo o Brasil. As imagens do carro sendo retirado da água, os familiares em desespero e os jornalistas narrando cada detalhe transformaram o caso em um espetáculo de dor transmitido ao vivo. O país inteiro chorava por Mércia. A revelação do crime não encerrava o mistério. Pelo contrário, levantava ainda mais perguntas. Quem poderia ter cometido tamanha atrocidade? Como o carro foi parar naquela represa? Quem ajudou a esconder o corpo? As investigações apontaram que o vigilante Evandro Bezerra Silva, amigo de Misael, havia participado do crime, ajudando a levar o carro até a represa. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas a indignação popular crescia a cada novo detalhe revelado. Este ponto do documentário é o auge da tensão. O espectador deve sentir o choque, a indignação e o horror do crime. A história de uma jovem sonhadora havia terminado de forma cruel, mas a busca por justiça estava apenas começando. O julgamento: justiça ou impunidade? Com as provas cada vez mais sólidas contra Misael e Evandro, o caso seguiu para julgamento. O tribunal transformou-se em palco de um dos julgamentos mais acompanhados da história recente do Brasil. Em março de 2013, quase 3 anos após o crime, Misael Bispo de Souza foi condenado a 22 anos de prisão pelo assassinato de Mércia Nakashima. O juiz considerou que o crime havia sido motivado por ciúmes e pelo desejo de controle, características típicas de relacionamentos abusivos. Evandro, cúmplice no crime, também foi condenado a mais de 18 anos de prisão. O julgamento foi marcado por momentos de tensão. A família de Mércia se emocionava ao relembrar a dor da perda, enquanto a defesa tentava contestar as provas apresentadas. A mídia acompanhava cada detalhe, transmitindo as sessões em tempo real. Para muitos, a condenação representou um alívio, uma sensação de justiça. Para outros, ficou a indignação pelo tempo que levou até que os culpados fossem responsabilizados. Ainda assim, o caso se tornou um marco. Mostrou que mesmo pessoas com influência e poder poderiam ser levadas a julgamento e condenadas. O documentário pode destacar trechos do tribunal, depoimentos emocionantes e a reação da sociedade diante do veredito. A justiça havia sido feita, mas a dor da perda permanecia irreparável. O legado de Mércia e a reflexão sobre justiça. Mais do que um crime bárbaro, o caso de Mércia Nakashima se transformou em símbolo. Ele expôs os perigos de relacionamentos abusivos, mostrou como o ciúme pode se transformar em violência e alertou para a importância de levar a sério sinais de comportamento controlador e ameaçador. A morte de Mércia deixou uma ferida aberta em sua família, mas também deixou um legado para a sociedade: a necessidade de debater, denunciar e combater a violência contra a mulher. Desde então, inúmeros casos semelhantes ganharam visibilidade, e o nome de Mércia passou a ser lembrado em campanhas e debates sobre feminicídio. O documentário deve terminar com um tom reflexivo, mostrando que, embora a justiça tenha condenado os responsáveis, a vida de Mércia não pode ser esquecida. Sua história deve servir de alerta para que outras mulheres não passem pelo mesmo destino. O legado de Mércia é doloroso, mas necessário. Lembrar que o silêncio diante da violência pode custar vidas. O que podemos aprender com o caso? Chegamos ao fim dessa narrativa, mas a história de Mércia continua viva em nossas memórias e reflexões. A pergunta que fica é: quantas outras mulheres vivem hoje situações semelhantes? Quantas sofrem em silêncio, presas em relacionamentos abusivos, acreditando que o controle e o ciúme são sinais de amor, quando na verdade são prenúncios de tragédia? O caso de Mércia Nakashima deve nos mover para a ação.
Devemos estar atentos, denunciar sinais de abuso, apoiar vítimas e exigir políticas públicas mais eficazes no combate à violência contra a mulher. Cada vida importa, e nenhuma história deve terminar de forma tão cruel. Este é o momento de transformar dor em aprendizado. Que o caso de Mércia não seja apenas um crime lembrado pela crueldade, mas um marco para que mais vidas sejam salvas. Dedo indicador apontando para a direita se você conhece alguém em situação de risco, incentive-a a buscar ajuda. Ligue para o 180, o canal de denúncia de violência contra a mulher. Dedo indicador apontando para a direita, compartilhe esta história. Fale sobre ela. Lembre-se de Mércia. Porque a maior homenagem que podemos prestar à sua memória é garantir que sua história nunca mais se repita.